No vídeo de hoje, irei mostrar a luta mais insana que o Zoro já teve. A luta que levou ele ao limite do limite, da força física até o psicológico. E para muitos que achavam que o Zoro nunca sentiria algum medo, algum receio de algum inimigo, se preparem porque nesse vídeo vou mostrar que o Zoro acabou fraquejando diante ao inimigo. Nessa luta aconteceu de tudo, então se liguem porque eu vou contar a história inteira dela que é insana. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Léo e como prometido, hoje irei trazer pra vocês a luta mais insana do Zoro. Isso porque o Zoro acabou passando por tudo o que era momento nessa luta. Passou por tudo, literalmente. Teve flashback, teve a Emma recusando ele e o pior de tudo, teve o Zoro fraquejando diante o inimigo. Se duvida, se liga porque eu vou passar tudo nesse vídeo. Mas, sem antes pedir aqui pra vocês que se vocês gostam desse conteúdo, por favor me ajudem, cliquem aqui no gostei e principalmente comentem aqui nos comentários, tá? Claro que sua inscrição também é muito importante, mas você dando gostei e comentando aqui, cria mais engajamento e esse vídeo vai lá para as alturas, divulgando para mais pessoas e assim a gente estoura a nossa bolha, fazendo esse canal crescer. Bom, dito isso, obrigado de coração e sem mais enrolação, bora pra essa luta insana! Bom, para contar essa luta, primeiro temos que voltar um pouquinho no tempo, antes mesmo da luta em si começar. Bom, o Sanji junto com aquele grupo que ele estava da guerra, mais os convertidos que o Tama fez converter do grupo do Kaido para o time deles, estavam lutando com o próprio exército do Kaido, que apesar de o Tama ter convertido alguns, não era o suficiente porque os números do Kaido era muito absurdo em referente a soldados. E além disso também estavam junto, nessa ocasião específica, os dois maiores comandantes do Kaido, que para quem não sabe, os comandantes são os mais fortes dentro de uma tripulação. Isso, claro, depois do capitão. E quem eram esses dois? Era o King e o Queen, que estavam literalmente massacrando todo mundo, deixando todo mundo no seu limite, inclusive o Sanji, que ele já estava ali há muito tempo segurando as pontas, por assim dizer. E o Zoro também estava por ali, só que ele estava completamente enfaixado. Ele tinha acabado de tomar uma injeção do Chopper para ver se recuperava. Isso porque ele tinha sofrido muito, mas muito dano do Kaido. Inclusive, ele estava enfaixado de uma forma de uma cruz, praticamente dando como morto. E ele não conseguia se mexer de jeito nenhum. Com toda aquela situação rolando, o Sanji falou que se aquela injeção não funcionasse, ele não voltasse, não se recuperasse, tinham que tirar esse cara dali, porque os comandantes sabiam que o Zoro poderia ser um problema se ele se recuperasse. Inclusive, o King percebe o que eles estão fazendo e ressalta: não podemos deixar o Zoro sair com vida daqui. E justo nessa hora, o Urando começa a correr, levando o Zoro para longe. E bem nessa hora, o King aparece para impedir. E quando ia finalizar tanto o Randall quanto o Zoro, o Marco dos Piratas do Barba Branca resolve salvar os dois. E nessa hora, o Marco imita muito. Ele simplesmente fala que é hora das estrelas brilharem. Então o Zoro finalmente sai daqueles curativos e o Sanji aparece e os dois fazem a entrada mais épica, soltando os dois golpes dos comandantes, derrubando eles e assim começando a luta que mudaria o rumo dos dois. Mas é claro que aqueles golpes não fazem nem cócegas e o King e o Queen se levantam rapidamente, inclusive ressaltando que se eles só tiverem aquilo, a luta já está ganha. Zoro então, sem pensar duas vezes, ele parte para cima do King e o Queen tenta impedir, mas o Sanji não deixa, desferindo golpes no Queen para que não atrapalhasse a luta entre o Zoro e o King. Só que com tudo isso acontecendo, o próprio King fica distraído, deixando o Zoro muito bravo e tenta pressionar o King. Só que o King, gente, o King é absurdo. Ele simplesmente desarma o Zoro e dá um socão no Zoro, que se defende com a única espada que estava entre seus dentes.
Afinal, se aquele soco do King, que tem ferros tudo pontiagudo, pegasse na cara do Zoro, nossa, ali era caixão, gente. Ali não tinha muito o que fazer, não. Inclusive, Zoro fala para o King que ele era uma máquina de matar. Os dois acabam continuando trocando mais alguns golpes, e com isso passa alguns capítulos, mostrando outras histórias do mangá. E quando volta para a luta do Zoro e do King, o King está completamente descontrolado, cortando tudo com suas asas. E essas asas, gente, destroem tudo. É prédio caindo no chão, é parede, é tudo. Inclusive, o Queen se assusta e fala pro King parar porque quase acerta ele. É ridículo a força que esse cara tem, ainda mais descontrolado. Bom, o Zoro, inteligente como ele é, ele resolve peitar essa habilidade dele. E nessa hora, ele é simplesmente mandado pra muito, mas muito longe. É tão longe que quem para o Zoro é o próprio Frank. Inclusive, nessa hora, o Zoro já está muito, mas muito ofegante. Eu lembro que na minha mente, isso passando, eu lendo isso, eu fiquei preocupado porque eu falei, mano, o Zoro não vai aguentar peitar o King desse jeito não. Se ele não receber algum buff, alguma coisa, ele não vai peitar o King. Mas enfim, o Zoro ressalta a força que o King tem, que é nítida. A diferença deles é gritante, chega a ser ridículo. No final, o Zoro não consegue nem segurar o golpe do King. E o Frank pergunta, mano, você precisa de ajuda com esse cara? E o Zoro recusa. E é nessa hora a gente percebe o porquê o King estava tão puto. É porque o Zoro havia cortado parte da máscara dele, havia cortado o chifre da máscara dele. Como ninguém tinha visto o King sem a máscara, ele ficou furioso e já estava indo atrás do Zoro de novo. Então o Zoro rapidamente pede pro Frank se afastar e o King já vai logo usando outra habilidade das asas dele. E o Zoro resolve peitar de novo. Como eu disse, o Zoro é super inteligente. Ele vai lá e peita de novo a habilidade do King. E o resultado foi o mesmo. O Zoro é arremessado para fora da ilha. E como essa ilha estava no céu, ele tá muito, mas muito longe do chão. E nisso, King usa os seus meios sujos dele. Afinal, ele tá numa guerra, ele não vai se privar de fazer isso. E ataca o Zoro, que não sabe voar. Ele simplesmente chuta o Zoro para baixo, para ele realmente cair de uma altura altíssima e morrer. Zoro, sem opção, acaba usando um golpe dele para ele parar de cair e pegar impulso para voltar para a plataforma. E consegue. Só que nessa hora, gente, o que realmente tinha acontecido, que a gente descobre é que o Zoro, na segunda vez que ele foi peitar o King, ele quebrou mais da máscara do King, fazendo a gente conseguir ver mais do rosto dele. E é nítido que o King tá muito enfurecido, aparecendo até mesmo a veia da testa dele. Inclusive rola um diálogo entre os dois, pois como o King usa truques sujos para matar o Zoro, ele fala que aquilo era imperdoável. E o King entra, falando o mesmo, que era imperdoável o Zoro ter quebrado a máscara dele. Acabou rolando mais algumas trocas de golpes. E enquanto rolava isso, Sanji liga pro Zoro no meio da luta, o que é uma ótima ideia, parando para se pensar, né? Estamos na luta imortal, vamos ligar aqui um pro outro, né? Mas foi por um bom motivo, foi para pedir algo muito, mas muito importante. Porém, só vou dizer no vídeo da luta do Sanji contra o Queen, que deve sair mais ou menos daqui uma semana. Então, já aproveitem para se inscreverem e ativarem o sininho, que eu vou trazer essa luta completinha para vocês. E claro, não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, porque essa história tá muito, mas muito fenomenal. Continuando a luta, o King acaba usando mais uma habilidade, onde ele acaba puxando a máscara dele, inclusive ficando com uma forma muito, mas muito bizarra. Só que o golpe é potente. Quando ele solta a máscara dele, é como se ele tivesse soltado alguma pedra ou algo do tipo, só que foi tão forte, mas tão forte, que parecia um raio laser. A princípio o Zoro ia pegar e defender daquele golpe, só que como foi tão rápido, mas tão rápido, ele preferiu simplesmente desviar. E aquele golpe teve um poder de destruição surreal. King, como é um grande falador, ele começa a falar que os Pteranodons, que para quem não sabe é a fruta que o King comeu para virar aquele dinossauro. Bom, ele fala que aquele tipo de dinossauro, os Pteranodons, caçam suas presas daquela forma. Com isso, Zoro até acha estranho e pergunta
Será que os pteranodons também tinham fogo nas costas? E o King claramente responde que não. E o Zoro fica puto falando, então para de inventar moda. Só que quando rolava esse diálogo, o Zoro estava pensando na luta em si. E que se continuasse daquele jeito, ele simplesmente iria gastar energia e não ia fazer mais nada. E ia acabar perdendo de um jeito ou de outro. Então ele precisava resolver aquela situação, pois o King estava voando e ele não conseguia alcançar ele. Então o Zoro resolve soltar um Santorio Kokujou Otatsumaki, que basicamente é um furacão, mas simplesmente o King defende com suas asas. Tudo que o Zoro tenta fazer, literalmente tudo que o Zoro está tentando fazer, ele não consegue aplicar um dano efetivo. E o King parte para cima do Zoro, agora voltando em sua forma humana, e troca mais golpes de espada com ele. Só que o golpe dele foi tão forte que arremessou o Zoro para a parede, destruindo ela. O Zoro cai no chão e nessa hora ele começa a ouvir algumas coisas, porque ele já está no seu limite. E justo nessa hora, a Ema, a espada nova do Zoro, começa a sugar todo o haki do Zoro novamente, como se fosse a primeira vez que o Zoro estava empunhando a Ema. E a própria Ema fala pro Zoro que ele não tem mais permissão. King não é bobo, percebe que tá rolando algo estranho e que o Zoro estava brigando com a própria espada, brigando com ele mesmo. Então parte para cima do Zoro. Zoro percebeu que o King ia dar um golpe direto e acaba revidando. Só que quando ele revida, o King explode e o Zoro consegue desviar com o haki do armamento. E ressalta que se ele não fizesse exatamente aquilo, ele morreria. Então ele usa o golpe mais forte dele, o Xixi Sonson, em uma brecha que ele achou na luta. Só que não funciona. E nessa hora o Zoro começa a fraquejar, ele começa a se questionar se algo funcionaria no King. E quando ele começa a se questionar, a Ema começa a drenar de novo o haki dele. Só que nessa hora o King ataca. E ataca para machucar, machucando a barriga do Zoro, fazendo ele sangrar pela boca e também soltar as espadas que acabam caindo no chão. O Zoro acaba pegando a Sendai Kitetsu e começa a lembrar como encontrou as espadas. Só que nessa hora ele estava caindo de uma plataforma para outra e o King chuta ele de novo para tentar matar o Zoro. E o Zoro acaba caindo em outra plataforma. E justo nessa hora que ele cai, ele acha outra espada dele, a Yado Ichimoji, a espada da Kuina. E por último, ele vê a Ema mais pra frente e pega. Só que quando ele encosta na Ema, ela já começa a sugar o haki dele de novo. E o King já estava indo pra cima. E o Zoro resolve tancar de novo. Só que faz com que ele caia mais pra baixo. Só que quando ele chega na última plataforma ali, que ele caiu, ele tem um flashback do passado dele. Quando ele encontra um velho lá do East Blue que ele tinha acabado de conhecer, na época que treinava com a Kuina, inclusive. Bom, esse velho explica que as espadas foram feitas exclusivamente para serem imortais e que cada espada tem sua personalidade. Inclusive fala sobre as espadas amaldiçoadas e que aquilo era uma tremenda besteira. E que isso vinha de história de espadachins fracos que não conseguiam dominar suas espadas. E para uma espada, isso era simplesmente uma honra. Inclusive, ele disse que fez uma dessas espadas, que era tão temida que chamavam ela de Grande Rei do Inferno. Dando a entender que ele se referia a Ema, mas não é certeza, gente. Ficou um pouco confuso. Bom, com esse flashback, o Zoro acaba lembrando do cara que queria vender as espadas amaldiçoadas como se fosse uma mera espada normal. E lembra da fala daquele senhor dizendo para ele que as espadas é quem escolhe seus donos. E isso faz completamente sentido na cabeça do Zoro, que percebe que a Ema está testando ele. Então ele pega a Ema e pergunta para ela: como é que o Oden lutava e conseguia te manejar tão facilmente com você roubando o haki dele? Me responda, Ema. Bem, e nessa hora eu só pirei e amei, porque essa cena é foda. Não tenho o que dizer, é incrível. Quando os Randos se aproximam, o Zoro estava pensando e se perguntando se deveria manter o haki dele sob o controle dele,
porque se continuasse liberando daquele jeito, ele iria morrer. E nessa hora, o Zoro percebe que não tem que ficar segurando o haki dele, e sim soltá-lo. E quando ele solta, gente, ele desperta o haki do rei, derrubando todos os Handles e terminando com a frase: então, era assim que deveria ser. King se espanta e pergunta para o Zoro: então você também quer ser o rei, Zoro? Ele simplesmente fala: eu me contento com o título de melhor espadachim do mundo. E ressalta que tem que cumprir essa promessa que fez tanto para o seu capitão como para sua melhor amiga. E a partir daqui passa um capítulo onde vemos o desfecho da luta do Sanji contra o Queen. E foi tenso, gente. Mas quando volta para a luta do Zoro, ele tinha acabado de desferir um golpe no King que fez quebrar completamente a máscara dele. Só que alguns Handles do lado do King viram ele e sabiam que o governo mundial pagaria uma fortuna por qualquer informação do King. Isso porque o King é especial, de uma raça especial. E a fortuna que eu falo é de 100 milhões de berries. Só que os Handles falaram alto e nisso o King escutou. E na hora ele não pensou duas vezes e soltou um dragão de fogo nos próprios subordinados. Inclusive o Zoro ressalta que ele deveria cuidar melhor dos seus aliados. O Zoro pergunta o que sua raça tem de tão especial. E os dois começam a entrar numa luta frenética. Só que diferente das outras vezes, o Zoro não estava sendo empurrado, não estava sendo pressionado. As trocas estavam sendo muito, mas muito equilibradas. E o Zoro percebe que se a luta se prolongar demais, ele pode acabar morrendo. E com isso, resolve dar mais uma de suas habilidades fortes, só que agora com o haki do rei. Só que o King desvia, e quando ele desvia, ele já solta mais um dragão de lava. Só que o Zoro também consegue desviar, e os dois trocam golpes de novo e de novo. E o King tenta de novo tirar as espadas do Zoro, só que dessa vez o Zoro não deixa. O Zoro percebe que nesse momento o que está acontecendo é que ele consegue cortar o King. Então ele vai para cima do King e o King dá um chute nele. Só que quando ele dá um chute, o Zoro utiliza um golpe cortante que rasga a barriga do King até o pescoço. Bom, os dois continuam trocando golpes insanamente. Inclusive o Zoro comenta que se os golpes dele não o afetam, por que o King está tão focado em desviar dos golpes? Nitidamente provocando o King. E com isso o King entra na sua forma híbrida e vai para o céu para soltar o seu golpe mais forte, falando para o Zoro que ele se lembraria dele como um ótimo espadachim, e solta o dragão de lava. Enquanto esse dragão se aproxima do Zoro, dessa vez ele resolve não desviar. Na verdade, ele vai para cima do dragão e utiliza uma nova técnica, o En-O Santorio Epikyo Sanjou. E ele vai devastando o dragão do King até cortar o próprio King. Inclusive nesse corte que o Zoro faz, uma das asas do King é cortada também, fazendo com que o King fosse completamente derrotado. E o Zoro fala: até eu derrotar aquele cara e me tornar o melhor espadachim do mundo, é isso o que eu tenho que me tornar, o rei dos infernos. E o Zoro cai. E quando ele cai, ele olha para o lado e vê um esqueleto com uma foice indo para cima dele. A questão é, o que é esse esqueleto? Seria a própria morte? Ou o Brook? Ou até mesmo uma alucinação do Zoro? Ou, em último caso, quem sabe se não é a própria Ema rejeitando de novo o Zoro? Eu não sei, ainda não foi revelado. Então deixe aí nos comentários o que vocês acham, que eu quero muito, mas muito saber. Bom, gente, essa foi a história de como o Zoro derrotou o maior dos comandantes. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e, claro, deixar aquele joinha para ajudar o canal. Lembrando que possivelmente semana que vem tem a história do Sanji completa também. Então ative o sininho para não perderem nada. E também estamos com um projeto tanto no Instagram como no TikTok, fazendo vídeos incríveis lá de seus animes favoritos, então não deixem de conferir. Eu vou ficando por aqui, se cuide e até a próxima. Fui!